Olá pessoal, boa noite a todos. Então vamos aqui iniciar dicas de introdução motivacional, interdisciplinaridade, dicas do Espaço Docente Aprendiz para falar a respeito de um assunto que é sobre, o assunto é como iniciar aula sobre origem da vida, né, na disciplina de biologia. Então, o que acontece? Então, tá aqui, ó, Espaço Docente Aprendiz, aula 100, tá lá. E vamos ver aqui, né, vamos ver como é que é. Vamos colocar aqui. Então, olá a todos. Vamos, então, fazer aqui, né, para o assunto, né, que pode ser usado para iniciar um assunto no primeiro dia de aula, né, da disciplina de biologia. Então o assunto é sobre origem da vida, né? Então o que acontece? Eu utilizei aqui o recurso enciclopédia. Quando eu fiquei lendo a respeito aqui de um assunto que eu vou aqui já mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui agora, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver, cadê? Ó, pronto. Tá aqui, ó. É esse assunto aqui que eu li sobre poluição das águas. Então tá aqui, ó, poluição das águas. Então utilizei como recurso enciclopédia. O que acontece? Quando eu fiquei realizando a leitura, porque é muito importante, né, quando o professor ele tem que ter uma variedade de informações, né, e pegar essas informações, transformar em conhecimento, e dessas informações, conforme ele vai lendo cada parágrafo, aquele determinado parágrafo ali, um trecho, ele pode se associar com algum assunto que pode ser dado em sala de aula. Então, o que acontece? Quando eu estava lendo esse assunto sobre poluição das águas, eu não sabia que no decorrer da leitura, eu não imaginaria que uma parte aqui que eu li fosse se associar com o assunto sobre origem da vida, né? Como se originaram os primeiros seres vivos. É um assunto muito predominante na disciplina de biologia. Então está lá. Então vamos ver. Quando eu fui fazendo a leitura, então o que acontece? Eu estou dando uma sugestão, dica de como você pode preparar uma aula sobre esse assunto de origem da vida. Aí eu fiquei lendo aqui, ó. Eu fiquei lendo, fazendo aqui a leitura, ó, aqui nesse primeiro parágrafo aqui, tá falando, ó, 1969, não vou ler tudo, só para ter uma ideia. Fala, se é sobre poluição das águas, ele começou com uma introdução sobre poluição das águas. Aí, dando aqui um exemplo, ó, uma companhia japonesa, né, ela foi condenada a pagar indenização a 138 pessoas afetadas pela contaminação das águas e dos peixes da Baía de Minamata, onde a indústria despejava resíduos contendo mercúrio. Aí os peixes contaminados causaram mortes, paralisia, distúrbios da fala e da visão em adultos e anomalia em recém-nascidos. Um dramático exemplo dos perigos da poluição. Esse primeiro trecho aqui é uma sugestão que pode ser usado para iniciar a aula sobre noções de saúde, programas de saúde, sobre doenças, que é um assunto muito visto, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, tá? Então, mas o que acontece? Aí, conforme eu fui lendo, olha só que interessante, caiu nessa parte aqui, ó. É isso que me chamou a atenção, ó, que está falando aqui, ó. A água está em toda parte, formando oceanos, campos de gelo, lagos e rios, cobre 3/4 da superfície da Terra, 1 bilhão e 340 milhões de quilômetros cúbicos de água, permeiam solos e rochas, né? E na atmosfera existem outros 5.500 quilômetros cúbicos de água, na maior parte sob forma de vapor. Tá lá. Aí eu fui lendo também, aí eu peguei tanto esse parágrafo aqui, quanto esse parágrafo aqui, que fala: a água é o componente fundamental de todas as formas de vida, representa 70% do corpo humano, está presente no interior e exterior de qualquer célula. Tá lá. Eu posso utilizar esse parágrafo aqui para poder fazer uma pergunta de motivação que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever daqui a pouco aqui na folha, fazendo aqui um resumo de um planejamento de como você pode iniciar a origem da vida, né? Aí tá lá. Aí eu peguei essa parte aqui também, ó. Organismos muito simples podem existir sem ar, mas nenhum consegue sobreviver sem uma certa quantidade de água.
o que está mostrando aqui, esse trecho que é muito interessante aqui, está mostrando o seguinte, que se diz que alguns organismos simples podem existir sem ar, como as bactérias da cárie, por exemplo, eles vivem sem ar, assim como os lactobacilos que fazem parte lá, por exemplo, do iogurte que você encontra. Então são bactérias, né, que utilizam como respiração a fermentação, que é sem oxigênio. Então você vê que eles sobrevivem sem oxigênio, para aqueles organismos simples unicelulares que realizam a fermentação, por exemplo, tá lá, tá? Aí tá aqui, ó. Aí está falando aqui, né? Pode ficar sem ar, mas nenhum consegue sobreviver sem uma certa quantidade de água. O que quer dizer aqui? O que quer dizer é o seguinte: então o professor, ele pode pegar esse trecho aqui, que nenhum organismo pode viver sem quantidade de água, tá mostrando que na origem da vida, então os primeiros seres vivos, então o primeiro de todos os seres vivos deve ter iniciado, né, deve ter surgido no ambiente água, né, em ambiente água, justamente porque está correspondendo com o que está sendo dito aqui, né? Então o homem pode deixar de comer por várias semanas, porém não é capaz de passar mais de 10 dias sem água, né? Fator primordial para a origem da vida, olha só aqui, ó, o que eu estou falando, ó. Fator primordial para a origem da vida. Nesse trecho aqui, fator primordial para a origem da vida, está relacionado à reprodução, né? Então, qualquer ser vivo que vai fazer a reprodução se reproduz, o ambiente tem que estar úmido, né? Tem que estar úmido aqui. A água ainda continua a mantê-la. Pronto, está aí. Um exemplo que o professor ele pode falar também é a respeito dos musgos. Você vê que os musgos, né, eles pertencem à classificação de vegetais inferiores. Os musgos, né, que a gente vê nas paredes assim, dos muros de algumas casas e que surgem, e você vê que são em vegetais inferiores que não possuem raízes desenvolvidas, né, e eles absorvem a pouca umidade que eles absorvem pelo próprio corpo, né, dos musgos. Então, por exemplo, num vegetal de grande porte, como árvores, plantas, né, que possuem raízes, então esses vegetais, né, já intermediários e os de grande porte, vegetais superiores, eles já absorvem a água através das raízes, enquanto que os musgos, como não possuem raízes, então eles absorvem, o próprio corpo deles absorve água. Você vê um musgo, né, uma plantinha desse tamanhozinha, né, bem pequenininha, e absorve água, quer dizer, utiliza a água para realizar a reprodução. Isso é uma interpretação. E a outra interpretação aqui, voltando à frase novamente, ó, fator primordial para a origem da vida, relacionado à origem da vida, justamente que é o assunto da live de hoje, da apresentação, que é introdução, ó. Aí o que acontece? Aí o professor, ele coloca ali no quadro, ele quer iniciar uma aula sobre origem da vida. Então ele vai falar assim, ó, introdução à origem da vida, tá lá. Aí eu coloco aqui a dica, ó. Então o professor, ele pode utilizar essa dica, ó, que eu estou colocando aqui, ó. Introdução à origem da vida, tá lá. O que acontece? Aí, depois que eu li todo aqui o conteúdo, né, sobre poluição das águas, eu li, aí a partir daqui já começou a falar de doenças, né, até aqui, ó, tudo aqui falando sobre doenças. Então, ótimo, novamente que eu falo, ótimo para fazer uma introdução sobre noções de saúde. Então, a leitura até aqui que eu fiz já me serviu o suficiente para eu poder começar a aula, introduzir a aula sobre origem da vida. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse trecho, após eu ler o trecho, aí eu peguei aqui, fiz um resumo, coloquei aqui, ó, eu fiz aqui, ó, pronto, eu transcrevi, coloquei aqui, ó só, tá aqui, tá lá, ó, eu fiz aqui, né, introdução à origem da vida, né, então, eu estou preparando a minha aula sobre a origem da vida, então tá aqui, ó, aí o que eu fiz? Então, antes de falar a respeito de que a água está em toda parte, aí entra o outro recurso que é perguntas de motivação. Vamos lá. Então, quem acompanha as dicas de metodologia do Espaço Docente Aprendiz, quando vai falar de introdução motivacional,
E quais são os recursos que podem ser utilizados, né? Os recursos que podem ser utilizados. Vamos dizer, o próprio livro da escola, né? Que a partir do século XXI, os livros escolares passaram a ter muito mais desenvolvimento ou evolução por causa de muitas informações devido às pesquisas avançadas, né? Tá lá. E livros, jornais, revistas, enciclopédia, né? Como eu estou usando aqui, ó, o recurso enciclopédia. Então, graças ao recurso enciclopédia, essa fonte aqui, para eu desenvolver a origem da vida. Outro recurso, perguntas de motivação, como eu falei, bate-papo informal, né? Você conversar com as pessoas e muitas das vezes quando a gente conversa com amigos de trabalho, até mesmo no ambiente familiar, na sua residência, quando você assiste TV, a própria internet, quando você ouve rádio, então você começa a extrair, você extrai informações que podem ser importantes, que pode ser levado para a sala de aula. Então o professor, ele tem que estar muito atento que muitas das vezes acontece sem querer, que quando ele está escutando o rádio, então assistindo uma TV, ele olha ali a TV e fala, esse assunto é interessante, está associado com algum assunto que eu vou dar no bimestre, então eu vou pegar esse assunto que eu assisti na TV, ou li em algum livro, em algum jornal e revista, e vou levar para a sala de aula para fazer uma introdução daquele assunto. Isso aqui é interessante. É assim que a aula se torna de qualidade, chama mais a atenção do aluno, entendeu? Entenderam? Então tá aqui, ó. O que acontece? Vamos lá. Então, se eu quero introduzir origem da vida, o que eu vou fazer, né? Origem da vida, o que eu vou fazer? Eu fiz aqui a pergunta, eu posso começar com os alunos fazendo essa pergunta aqui, ó. Turma, quais são os nutrientes predominantes na constituição da vida? Então, vamos dizer assim, vamos dizer que qualquer forma de vida, pode ser bactérias, pode ser protozoários, pode ser, vamos dizer assim, vermes, podem ser animais, né, insetos, seja o que for, qualquer forma de vida, inclusive o homem. Então, o que eles têm em comum? Então, quando você pega diversas formas de vida, pode até apresentar assim um cartaz, pegar um cartaz e se tiver nesse cartaz variados animais, né? Aí, por exemplo, cachorro, tem uma zebra, tem uma bactéria, né? Tem um peixe, seja o que for. Quando você observa os animais, né? Tem as suas diferenças morfológicas, diferenças de classes, né? Porque você tem peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves. Então, mas o que eles têm em comum? Aí você pode começar a perguntar para eles o seguinte, perguntar quais, aí tá lá, é o recurso perguntas de motivação, aí tá lá, quais são os nutrientes, aí escreve no quadro ali, ó, quais são os nutrientes, tá lá, ó, pronto, quais são os nutrientes, né, predominantes, né, tá lá, aqueles mais predominantes, né, na constituição da vida, tá ali, ó, pronto. Na Constituição, aí você escreve, ó, pronto, ó, na Constituição da vida. Aí pede para os alunos citarem, aí começa, aí você puxa ali a seta, aí pede para eles citarem, para dizer, pessoal, vamos lá, vamos começar. Quais são os nutrientes que você pode encontrar numa Constituição da vida? É a mesma coisa que, por exemplo, se eu quiser pegar um grão de arroz, aqui, ó, eu pego aqui um grão de arroz, ó, um grão de arroz, pronto. Um grão de arroz, vamos dizer que ele é uma forma de vida, porque ele veio de um vegetal, né? Então, o grão de arroz, quando você vai pegar um grão de arroz aqui, por quê? Você pode usar esse exemplo aqui do grão de arroz, porque muitos confundem nutrientes com alimento, né? Então, quando às vezes a pessoa ouve a palavra nutriente, pensa que é um alimento, não. Então, você vê que você pode encontrar num alimento, ó, só num grão de arroz, você pode encontrar, por exemplo, aí pede para os alunos citarem, vamos lá, vamos dizer, supõe-se que o aluno, ele cita água, pronto, tá lá, água, pronto, que é o mais comum que você encontra em todos os alimentos, né, água, tá lá, em quase todos os alimentos, né, 98%, 99%, água que você encontra,
Tá lá, você encontra água, aí pede para eles citarem, aí você espera, ó, vai aguardando a resposta dos alunos, ó, água, vamos lá, gente, quais são os outros nutrientes que você pode encontrar num grão de arroz? Então, se der esse exemplo aqui do grão de arroz, vai fazer o aluno não confundir mais alimento com nutriente, tá? Num grãozinho de arroz você encontra água, você encontra, aí o aluno vai citar, ó, proteínas, né, tá lá. O que mais que o aluno pode citar? Espera, vai aguardando, né, um aluno ver se ele consegue se lembrar, por exemplo, de lipídios. Vamos ver. Você tem lipídios, o que mais? Lipídios, aí tem carboidratos, aí vai, ó. Carboidratos. Então, essa é a primeira coisa que pode ser sugerida, a primeira coisa que pode ser falada para dar início à origem da vida. Carboidratos, o que mais? Carboidratos, aí vai sais minerais, tá lá. Tá lá, sais minerais, aí você tem vitaminas, tá aqui, ó, vitaminas, e tá lá, ácidos nucleicos, pronto. Ácidos nucleicos aqui, né? Bases nitrogenadas que você encontra, que os ácidos nucleicos, né, são formados de bases nitrogenadas, que é adenina, citosina, timina e guanina, e que infelizmente nós não sintetizamos, né? Nós obtemos através da alimentação, né? Então, quando você fala ácidos nucleicos, é o DNA, tá lá, DNA, e você tem também o RNA, tá lá. Pronto. Então, esses aqui são os nutrientes, né, que você encontra na alimentação, tá? E o que acontece? Então, desses nutrientes aqui, justamente, aí você vê, ó, justamente eu quero, aí você fala para a turma, eu quero, por enquanto, falar sobre água aqui, para iniciar a origem da vida, água. Aí começa justamente a falar aqui, ó, a respeito da água, ó. Aí o professor ele começa a falar aqui sobre a água, né? Aí tá lá, está em toda parte, aí vai lá, água, aí puxa as setas. Faz a pergunta de motivação de novo, usa esse recurso para perguntar para eles. Pessoal, água, onde pode ser encontrada? Aí eles vão dizer, supostamente eles vão dizer oceanos, vão citar oceanos, talvez eles não vão se lembrar ainda do campos de gelo, lagos, rios, solos e rochas, e atmosfera, porque está na forma de vapor, tá lá, que você encontra nas nuvens. Aí começa, ó, como eu copiei para cá, aí fala aqui, ó, a água é o componente fundamental de todas as formas de vida, representa 70% do corpo humano, está presente no interior e exterior de qualquer célula. Aí tá lá, qualquer célula. Aí faz isso aqui, ó, organismos muito simples, podem existir sem ar, como eu havia falado, como eu li, tá aqui, ó, mas nenhum consegue sobreviver sem uma certa quantidade de água. Aí tá lá. Aí eu coloquei isso aqui, ó, para poder desenvolver mais a aula, enriquecer a sua introdução motivacional, que fala: um homem pode deixar de comer por várias semanas, porém não é capaz de passar mais de 10 dias sem água. Fator primordial, como eu já havia lido, ó, da origem da vida, tá lá. Aí, por outro lado, sendo um solvente universal, eu acrescentei isso aqui, ó. Por outro lado, sendo um solvente universal e via de transporte utilizado em todo o mundo, a água tem servido para o despejo de detritos humanos e venenos industriais. Assim, contraditoriamente, se torna também um agente que transmite grandes problemas de saúde, né? Só para fazer essa contrariedade aqui, né, para mostrar que a água ela pode servir tanto para dar origem à vida, como também que o consumo excessivo dele, da água mesmo, água potável que eu estou falando, o consumo também excessivo de água pode também se transformar em veneno. Então tem tudo uma moderação. Aí vai fazendo esse debate, comentando, né? Tá lá, beleza. Pronto, aí após essa introdução motivacional, aí sim que eu posso desenvolver a minha aula sobre a origem da vida. E o que acontece? Aí eu peguei esse resumo aqui da origem da vida. Isso aqui é uma dica que eu estou dando. Conforme essa dica que eu estou dando aqui, o professor ele pode pesquisar e desenvolver fazer o seu desenvolvimento, né? De pegar e mais ou menos aqui equivalente, né? Semelhante ao que eu estou aqui apresentando. Aí tá lá, aí começa com a origem da vida, tá lá. Aí tem aqui
Composição da água do mar. Aí eu botei assim gravura, porque pode apresentar uma gravura, pegar uma gravura sobre a composição da água do mar e mostrar, por exemplo, falar assim para a turma. Turma, imagina que você pudesse estar na praia, né? E você pudesse pegar, né, uma quantidade de água na palma da sua mão, coloca tá lá no recipiente, leva para a sala de aula e tudo, e mostra, ó, o que você pode encontrar nessa quantidade de água na praia, né? Aí se tiver uma gravura que mostra a visão mais assim microscópica, para mostrar variados seres vivos que você pode encontrar numa água que está na palma da sua mão, né? Aí, depois, o que acontece? Depois o professor ele pode falar a respeito do meteorito de Marte. Tá aqui, ó. Aí tá lá. Em 1996 foi encontrado na Antártida um meteorito com 4,5 bilhões de anos e cerca de 2 quilos vindo de Marte. O meteorito continha cristais com propriedades magnéticas que teriam sido formados por organismos vivos. Essas estruturas indicariam que em Marte já houve vida pelo menos de bactérias. No entanto, outros cientistas acham que ainda faltam provas para confirmar essa hipótese, pois os cristais podem ter sido produzidos da forma inorgânica, né? Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que se não fosse o estudo da origem da vida, como é que o homem ia, por exemplo, mandar sondas espaciais, instrumentos, né, espaciais que pudessem viajar até chegar em Marte e nessa, vamos dizer assim, nessa espaçonave tem um robô, aí o robô vai lá e coleta o material de Marte, coloca e traz de volta para a Terra, né, para fazer o estudo. O que eles querem saber, o que eles procuram lá em Marte. Então, vai debatendo o assunto nessa introdução motivacional, tá? Então, tá aqui, ó. Pronto, foi falado aqui. Aí eu falei, as primeiras naves espaciais que chegaram a Marte na década de 70 realizaram um experimento para testar a presença de vida naquele solo. O que eles querem buscar lá? Eles querem saber se tem água, e se tiver água, então pode ter oxigênio, né? E também coletar pedras, porque nessas pedras podem existir bactérias fossilizadas, tá? Então tá aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Um robô procurou detectar se de um punhado de terra havia liberação de 2 gases. Aí, que gases seriam esses e o que eles poderiam indicar? Aí aqui está a pergunta, aí está aqui a resposta, ó. Então, quando manda robôs lá para Marte e para eles coletarem um punhado de terra para trazer para levar para aqui, para o planeta Terra, então, o que eles querem encontrar? Eles querem saber se tem oxigênio, se tem gás carbônico, indicando presença de fotossíntese ou respiração. Tá lá. Pronto. Então, tá aqui, ó. Foi falado, então, outro aqui dicas, né, da origem da vida. Aí, o que acontece? Aí, a partir disso, o professor pode desenvolver novamente uma aula sobre a origem da vida, né? Então, porque existem muitos livros, né, hoje, que eu falei, referências bibliográficas, né, mais desenvolvidas, evoluídas, e que podem encontrar muitas informações sobre a origem da vida, que o professor ele pode coletar as informações, pegar as informações que ele julgar principais e levar para a sala de aula para debater. O importante é o entendimento, porque o assunto de origem da vida, ele é um assunto muito complexo, né? Porque existe muita interpretação, há muitas hipóteses, há muitas coisas aí a serem estudadas, pesquisadas. Por quê? Porque ninguém esteve lá para poder saber como é que originou tudo, né? Como é que se foi originar. E a outra sugestão também, que quando o professor ele pode dar aula de origem da vida, introduzir, é que se ele puder fazer um data show, ele pode pegar um recurso audiovisual para poder mostrar o seguinte, que antes de existir forma de vida, o que teve que existir antes? Teve que existir planetas, estrelas, né? E vai cada vez mais retrocedendo até falar desse assunto aqui, ó, teoria do Big Bang. Tá lá, ó. Pode falar da teoria do Big Bang, tá aqui, ó. Todo professor, né, de biologia sabe, né, que supostamente começou com uma partícula ali, né, do tamanho da cabeça de um alfinete, segundo alguns autores que falam da cabeça de um alfinete, e daqui a pouco explodiu. Houve um Big Bang, uma explosão, uma grande explosão cósmica, que é o Big Bang, tá lá, e
Pronto. Então existe um vídeo que fala sobre isso, vários vídeos ali que fala da teoria do Big Bang até a formação do planeta Terra, né? Formação das estrelas. Aí liberou substâncias, aí liberou lá, por exemplo, eles acham que o primeiro elemento que surgiu, né, após a explosão do Big Bang foi o hidrogênio. Tá lá, o hidrogênio. Pronto. Aí fala muito a respeito, né, de vários vídeos, muito bons vídeos que você pode encontrar, que fala sobre o gás hidrogênio, e vai falando, ó, vai falando, aliás, vai assistindo, e se o professor utilizar o recurso audiovisual para mostrar para a turma, né, num documentário, primeiro assistir ao filme, ao documentário sobre a teoria do Big Bang, pronto. E após isso, começar a desenvolver a sua introdução motivacional. Associar o recurso audiovisual com que eu já havia falado aqui, ó. Fazer essa pergunta dos nutrientes. E em seguida você fazer isso aqui, ó. Novamente aqui, ó. Ó, falar sobre isso aqui, ó, fazer essa sequência, ó, a água tá em toda parte, ó, tá aqui. E em seguida, falar a respeito, né, de uma aplicação do estudo da origem da vida, que é a composição da água do mar, meteorito, de Marte, tá aqui, pronto, tá lá. E para finalizar a live, para poder completar a sua introdução motivacional, né, o que o professor ele pode fazer? Ele pode falar da origem do universo, tá lá. Após assistir ao documentário, né, sobre a teoria do Big Bang e a construção do planeta Terra, aí o professor ele pode desenvolver isso aqui, esse resumo aqui que eu fiz, ó. Eu fiz esse resumo, tá aqui, ó, que ele fala: há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que chamamos de estrelas e elas se agruparam formando as galáxias. Galaxy em grego significa leite, né? Aí tá lá. Aí fala: a ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias, uma delas é a nossa, que é a Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas, uma delas é a nossa, antigamente chamada Via Láctea, né? Aliás, não, Via Láctea está aqui, que é aqui o esquema. Antigamente chamada de estrela de quinta grandeza, que é o Sol, né? Então, hoje em dia, chamada de estrela anã, que é o Sol. Então, é uma estrela entre outras estrelas, né? De 100 bilhões de estrelas, numa galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias. Tudo isso um dia vai desaparecer. Claro, isso tudo vai desaparecer um dia, né? Porque estrelas estão morrendo e outras estão nascendo, né? Então é isso que é o ciclo que acontece. Em volta dessa estrela giram massas planetárias sem luz própria, que no caso, massas planetárias, está falando de... Aqui está o Sol, está aqui, ó, aí está falando... Vênus, Mercúrio, aí tem Terra, depois tem Marte. Aí pegou aqui o planeta Terra, aqui, ó. Tá aqui o planeta Terra. Ele não tem luz própria, né? Isso aí se estuda lá na física, quando você estuda. Fonte primária de luz, que é o Sol, porque tem luz própria. Os planetas não têm luz própria, tá lá. É um planeta que gira em torno de uma estrela, que é o Sol, tá lá. Pronto. Aí, ó, tá aqui, ó, falando a respeito de tudo isso, pronto. Tá lá, ali, ó. Aí tá lá, fala aqui do Big Bang, né? Esse aqui foi o resumo que eu fiz. Aí o professor ele pode fazer seu próprio resumo, ó. Aí fala aqui, ó, o universo é formado de estrelas, planetas, meteoros, meteoritos e asteroides, né? Tá lá, aí vai desenvolvendo, pronto. Aí tá aqui, ó, o sistema solar. Por que a Terra é adequada para haver vida? Aí tem essa pergunta aqui de motivação. Por que a Terra é adequada para haver vida? Pode fazer essa pergunta na sala de aula e colocar as respostas, né? Aí tá aqui, a história da vida na Terra, pronto. Então, a partir daqui já começa o desenvolvimento mesmo da aula sobre a origem da vida, para poder ter o aluno ter registrado isso aqui, porque tem que estudar para a prova, tudo, mas o importante é entender. Se fizer o aluno compreender o estudo da origem da vida, não precisa ver esse processo de decorar, de memorizar, e fazer entender, né? Então tá aqui, ó. Aí tem a pergunta aqui, ó. Quais os fatores essenciais para permitir o aparecimento da vida e sua evolução? Aí tá lá, água líquida em abundância. Isso aí é uma outra pergunta que o professor pode fazer em sala de aula, né? Perguntas de motivação, ou seja, incentivando sempre o debate, tá? Aí tá lá, outra, atmosfera estável e rica em oxigênio.
uma estrela na distância adequada, tem que ter uma distância adequada, né? O planeta tem que ter uma distância adequada em relação ao Sol, né? Então tá aqui, um satélite natural que ajuda a manter o planeta no lugar, que é a Lua. Tá aqui, aí tem a conclusão que é feito aqui, né? Pronto, porque a conclusão que é feita é assim, ó. Esses fatores abriram caminho não apenas para o surgimento de vida, como criaram condições para a sobrevivência e evolução ao longo de bilhões de anos. Tá aqui, ó. Pronto. Tá lá, tá? Então, pessoal, essa aí foi a dica, né, sobre de como o professor ele pode iniciar a aula sobre origem da vida. Espero que ajude, né? Lembrando que eu não vou dar uma aula, né, completa sobre a origem da vida, mas eu dou dicas, né, sugestões que o professor ele pode captar tendo assistido a live, né, esta apresentação, para quem acompanha as dicas de metodologia de ensino do Espaço Docente Aprendiz. Então o professor ele pode pegar essa dica, captar, ouvir a live, pronto, e ele pode pegar as informações que eu passei e desenvolver na sua aula, ok? Então, pessoal, valeu, um abraço e até lá.